Agora sim. Agradecendo sempre, né? Eu costumo dizer que é a compaixão do Senhor José Luiz do Espírito Santo que permite que nós viemos em sua casa a fim de conversarmos acerca da proposta do Evangelho na nossa caminhada. Porque o Adão, ele teve uma frase que ele colocou no início, que eu vou te desapontar, você não foi feliz. Porque a casa espírita, ela não conta com os encarnados para o desenvolvimento da sua tarefa. Ela conta com os desencarnados. Porque, na realidade, quem trabalha são eles. A gente fica só tapeando um pouquinho a coisa para não passar vergonha. Sabe? É igual o Adão, isso aqui já está cansado, né? Tem que diminuir um pouco o ritmo. O que o doutor Erma falou para tu mesmo, Adão? O que o doutor Erma falou para tu mesmo? Devo continuar? Não escutei. Repete. Eu devo continuar embaixo. Não é para descansar, não. Não é para descansar, não? Não, tirar férias? Eu lembro qual o tempo que ele falou, viu? Não, 10 anos. Tá? Mas isso não é porque o Adão é gente boa. É o oposto. Porque toda vez que eu venho aqui fazer palestra, Melo, eu chego no paraíso antes de Adão e Caim. Adão e Caim. Entendeu? Porque Abel já ralou o peito, né? Abel já desenvolveu a sua possibilidade de recuperar dos erros do passado e progrediu. Agora Adão e Caim fica aqui ano após ano, né? Ele tem até com o pai. Então, Caim era filho de quem? Tudo a ver, né, Melo? Tudo a ver, entende? A proposta da doutrina não é de tirar férias, de descanso. Porque o que Jesus fala para todos nós é: o Pai trabalha até hoje, eu também. Então, nos desestimulando de ficar na ociosidade. Emmanuel tem uma mensagem no Via de Luz que ele fala que nós ainda não nos cansamos da ociosidade improdutiva. Eu achei que era a mesma coisa, mas Emmanuel diz que não. Você pode, aos olhos do outro, estar à toa, mas você pode estar fazendo a prece por alguém, pedindo a Jesus que auxilie A, B ou C. Então, aparentemente, você está à toa, mas você está numa atividade digna, que é a proposta do Evangelho. Agora, a ociosidade improdutiva é quando o Evaldo pega o celular e fica vendo Facebook, Instagram, sabe? Passando o zap para lá e para cá, sem nada de produtivo, porque a tecnologia ela veio para auxiliar o homem no seu desenvolvimento social, mas dentro de um princípio de utilidade. Então, nós temos atitudes que nós podemos tomar que vão nos favorecer no momento que nós estamos caminhando agora na Terra. Que eu escuto a falar assim, sabe, Renato? Hoje está muito difícil. Quando eu estava falando, quando chegamos, eu fui criado em São João de Meriti. E eu só fui conhecer chuveiro elétrico, eu já tinha 16 anos. Se eu quisesse tomar banho de água quente, Adão, ou eu catava graveto para poder fazer uma fogueirinha, ou então botava a água no sol de manhã, para de tarde ela estava... Não é, Melo? Não era assim? Não era? Não é figura de linguagem, não. Estou falando que era assim. A minha infância, a minha juventude foi assim. Então, quando eu mudei para morar mais próximo do centro de São João, Melo, tinha água encanada. Tu abria a bica, a água caía para você ali na pia. Era uma coisa de luxo. Hoje, isso é banalidade para muitas pessoas. Então, não é que hoje a vida está difícil. Eu é que perdi
o tempo de não agradecer a Deus as oportunidades que eu recebo. Porque o que a doutrina me propõe de compreensão não é a proposta da reclamação. Porque esse termo, reclamação, diz lá em Deuteronômio que não deveis clamar contra o céu. Clamar é quando você se sente injustiçado e você clama a Deus para que aquela situação mude. E quando você reclama, você clama novamente. Diz lá em Deuteronômio, Moisés diz que o homem justo roga ao Senhor Deus o auxílio que precisa. Eu falei, bom, já me tirou o direito de reclamar. Porque se eu rogo a Deus, eu busco ser um homem justo. E homem em relação à humanidade, não ao gênero, tá bom? Quando na Bíblia fala o homem deve agir assim, está falando em relação à humanidade, não ao gênero masculino ou feminino. Então, lá em Deuteronômio diz que eu tenho o direito de rogar a Deus. E Jesus ensina isso para a gente. Eis que é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue na mão dos judeus. Não vos inquieteis. Eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Jesus não fala que ele vai clamar, ele diz que vai rogar. Por quê? Porque é um homem justo, está escrito lá atrás, em Deuteronômio. Então, quando nós estudamos o Evangelho, estudamos a Bíblia, tá bom? Primeira revelação, ou o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, como queiram definir, quando você estuda, você vai observar que Jesus segue passo a passo o que está escrito no Velho Testamento, porque Jesus era judeu, não era cristão, não. Ele era judeu. Ele não veio trazer uma ideia de uma nova religião, não. Ele veio trazer um novo mandamento que está difícil para o Evaldo cumprir, mas ele veio trazer. Amarás a Deus de todo o teu entendimento, todo o teu coração e toda a tua alma. E ao próximo como a ti mesmo. Aí o que Evaldo fala? Amar o próximo é muito difícil. Por que é difícil? Porque eu não me amo. A proposta do alto amor é de que eu siga os ensinamentos do Mestre. Se eu sigo, porque é Jesus que fala para a gente, os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. E o amor que Jesus propõe para a gente é o amor na feição, no entendimento do grego, porque o Novo Testamento, ou o Evangelho do Senhor Jesus, está escrito em grego, não tem evangelho escrito em aramaico, hebraico, não. É em grego. E para o grego, a palavra que significa amor tem 3 vertentes de entendimento. A primeira é o amor eros, o amor da relação afetiva, da relação sexual. Daí deriva a palavra erotismo, erótico. Esse é o sentimento de amor mais comum que nós desenvolvemos. É o amor do toque, da procriação. O segundo entendimento é o amor filo, que é o amor do sentimento do pai para o filho, da mãe para o filho, do irmão para o irmão, do amigo para o amigo. É um amor que tem uma sensibilidade mais apurada. E o amor ágape, que não foi o padre Marcelo Rossi que inventou, mas ele fez um livro muito bonito sobre um livro chamado Ágape. Eu recomendo que leiam. O amor ágape é o amor transcendente, é o amor do Cristo por nós, que apesar das nossas escolhas indevidas, ele nos ama. Ele continua a velar por nós. Nesse sentido, eu começo a compreender que o amor é a mola mestra do nosso progresso moral e intelectual. Eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, que o Evangelho não tem nada a ver com religião, com sentimento religioso, não tem. O Evangelho é uma prática de inteligência. Se teu irmão te injuria, te calunia, deseja o seu mal, ora a Deus por ele. Ele não está propondo o revide, a vingança, a desforra. Ah, falou mal de mim? Também vou falar mal de você.
Ah, você quer me bater, eu também vou te bater. Se eu for fraco, eu vou correr. Se eu for forte, eu vou querer brigar. Não, não é. A proposta do Evangelho é de você orar por aqueles que ainda não te compreendem. Porque quando você faz isso, você entra numa pacificação íntima. Chegou um grupo de irmãos lá em Uberaba para falar com o Chico. Agora essa parte é para tu. Chico, o presidente da nossa casa desencarnou. Durante 28 anos, dirigiu a nossa casa com muito carinho, muita atenção, um homem bom. Será que você consegue receber uma carta dele? Aí Chico deu aquela resposta muito característica de Francisco de Xavier. Meu filho, eu sou só o carteiro. O telefone toca de lá para cá. Os irmãos voltaram para sua cidade. 6 meses depois, Chico, já tem 1 ano. Não dá, não. Só uma mensagenzinha para nós. O Chico, meu filho, ainda não foi possível. Passou mais 1 ano. Chico, não é possível. 2 anos. 2 anos. Tem que ter alguma coisa para a gente aí, lá do irmão. Ele era tão bom, um homem tão humilde. Sabe, Renato? Um homem tão humilde. Aí o Chico falou assim, é verdade. Ele tinha muito orgulho da humildade dele. Porque é incompatível. Quando você tem o sentimento da humildade, você não aceita esse aditivo. Eu não vou falar nem elogio. Não aceita esse aditivo. Por quê? Porque a humildade é um sentimento que ainda não é comum num plano de prova e expiação. Uma vez também perguntaram ao Chico, Chico, o que é humildade? Como que você define para a gente a humildade? E o Chico falou, meu filho, é muito fácil de saber. A humildade, para você ser humilde, você tem que ser igual a minhoca. Chico, minhoca? Se você analisar, você tem um humus. A minhoca não produz humus. A secreção da minhoca é o humus, que é um elemento fertilizante, não é? Não é? Aí o Chico falou, você já viu alguém ajoelhado na terra, procurando a minhoca e agradecendo a ela o trabalho que ela faz em prol da natureza? Não, senhor, nunca vi, não. E a minhoca ficou aborrecida que ninguém agradece ela? Não, Chico, a minhoca faz o que ela tem que fazer. Então, para você ser humilde, tem que ser igual a minhoca. Tem que trabalhar persistentemente, mesmo que ninguém note. Mesmo que ninguém perceba, mesmo que ninguém te elogie por isso. Esse é o sentimento de humildade que nós queremos desenvolver. A partir desse sentimento de humildade, aonde você produz sistematicamente em prol do outro, mesmo que ninguém perceba, você começa a compreender a proposta do Evangelho na tua caminhada. Porque quando eu faço alguma coisa certa e levo o tapinha nas costas, já tive meu pagamento, eu já tive a minha recompensa. Quando eu faço o que é certo e as pessoas ainda assim me criticam, show de bola. Você está aprendendo a se desvencilhar do orgulho, da vaidade, da prepotência. E a proposta nossa da doutrina é esse. Porque o que Jesus disse para nós? Se quiseres vir após mim, negue a si mesmo, Roberto. Uma frase difícil de você exercer. Negar a si mesmo é abandonar a ilusão de que você vai ser consenso para mais de 2 pessoas. Você vai encontrar 2 pessoas que falam bem de você, mas vai chegar mais 3 que falam assim, não é bem assim. Vocês não estão falando disso do Evaldo porque não conhece ele. É verdade. É verdade. Se quiser me conhecer mesmo, pergunta a Ivana, que é minha esposa, mas não pergunta no dia que ela estiver irritada comigo, não. Pergunta quando ela estiver de boa, né? Na tranquilidade. A nossa caminhada na Terra, no planeta Terra, ela é recheada, sinto dizer, mas de dissabores. Porque como pode estarmos num plano de prova e expiação, Cláudia, e querer ser feliz? É incompatível. É incompatível. Porque está lá também, lá em Deuteronômio,
Moisés fala, a felicidade não é desse mundo. Por que que não é? O conceito de felicidade para nós aqui encarnados, o conceito de felicidade está intimamente associado a questões emocionais, morais e materiais. Tá? A felicidade para alguns de nós, certamente, é ganhar na Mega Sena, na virada, final do ano. Para alguns de nós. Para outros, é chegar em casa e ter uma casa para chegar. São conceitos diferentes. Então, o conceito de felicidade num plano de prova e expiação, Kardec questiona isso aos benfeitores. Pode o homem desejar ser feliz aqui na Terra? Os benfeitores falam, não. Porque estás num plano de prova e expiação. Aí Kardec, não satisfeito, contra a pergunta, é possível ter momentos de felicidade? Sim. Para tanto, para termos momentos de felicidade, basta seguir a lei de Deus. Aí que está a encrenca. Porque qual é a lei de Deus na sua conclusão que Jesus nos traz? Que eu falei aqui, amar a Deus sobre todas as coisas, todo o teu entendimento, todo o teu coração e todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Como que eu posso amar o próximo se eu não me amar? E se eu me amo, qual é a forma que eu tenho de definir esse amor sobre mim? Zelando pela minha integralidade espiritual. Não é questão de saúde física. O fato de eu ir ao médico, o médico passa um tratamento para mim e eu sigo ele rigorosamente, não é demonstração de amor, é demonstração de consciência. Porque eu preciso estar num corpo para fazer o meu progresso moral. Então, se eu não zelo pelo meu corpo, que eu habito nele por prazo de validade, eu não estou me amando. Se eu não estou me amando, eu não posso cumprir a lei de Deus. É um conjunto de fatores. O tema de hoje, que o Renato escolheu, é o espiritismo aplicado aos problemas da atualidade. O espiritismo aplicado aos problemas da atualidade. Quarta-feira tivemos um pé de vento bem considerável, né? Bem considerável. Eu moro no 10º andar. Não, se balançou, eu não percebi não, mas que eu tive que subir 10 andares algumas vezes durante o período sem energia elétrica, eu tive, e ali eu entendi como é difícil você evoluir, né? Que até o 5º andar foi uma beleza, Melo, do 5º em diante virou expiação. Mas quando chegou no 7º andar, virou sacrificial, entende? Quando eu cheguei no apartamento, abri a porta, a minha esposa falou assim, tem que comprar pão. Falei, amanhã? Não. Porque os meus sogros moram com a gente, né? Então, o jovenzinho de 91 anos, cheio de vontade de trabalhar, 91, e a jovenzinha de 86. Ela falou assim, papai e mamãe quer tomar café. Eu falei, eu estava com a vontade de descer esses andares agora. Ela, fui eu, né, Melo? Fazer o quê? Né? Voltei. Aí já não era mais nem prova nem expiação, era só sacrificial mesmo a minha existência. E isso foi na quarta-feira do Vendaval, que faltou luz 5 horas da tarde, que só voltou quinta-feira, 11 horas da noite. Aí imagina quantas vezes eu subi... Não, e na quarta-feira mesmo tinha reunião na casa. Eu moro pertinho da casa espírita que a gente trabalha. Como é que eu vou dizer para o presidente que eu não vou? Né? A pé, né, Dão? Igual você, né? Como é que eu vou dizer que não vou? Aí o presidente me ligou e falou assim, você está onde? Eu já sabia, conheço o povo, falei, chegando no centro. Que nada, ainda estava descendo os degraus ainda lá do prédio. Aí ele, poxa, porque eu não estou conseguindo Uber para ir, poxa, tu vai para lá, dá para tu dirigir a reunião? Eu falei, dá, não adianta nada falar que não dá, porque ele já mandou ir mesmo, né? A proposta da doutrina é você enfrentar as dificuldades da atualidade num conceito de que o amor de Deus é que nos mantém.
Não é a situação da sociedade que eu estou inserido, não é porque meu vizinho adora escutar funk até 1h da manhã, e é o direito dele, embora a altura possa não ser regular, mas ele escuta a música que ele bem entender. Eu tenho de vizinho de porta um casal que eles são da igreja protestante. Eles cantam os louvores dele. Não está direito deles? Eu tenho que me preocupar ou me chatear com isso? Não. Eu, por minha vez, dentro de uma altura moderada, eu escuto Carlinhos Conceição, eu escuto Tim Vanessa, eu escuto também aquilo que me agrada ao coração, sem que eu interfira na vontade ou no direito do outro. Os momentos atuais que nós estamos enfrentando, e nós, na condição de espíritas, qual é a condição do espírita segundo o Sr. Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo? O verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as más inclinações. O espírita não tem direito de dizer que eu sou assim, goste ou não, mas eu sou assim. Não tem. Que quando eu quero tomar uma atitude intempestiva de que eu não vou mudar, é um direito meu? Mas eu também não tenho o direito de reclamar das condições que eu estou enfrentando. Porque um plano de prova e expiação não é um plano onde você vai ter, as meninas vão ter um príncipe encantado e os meninos uma bela adormecida. Não é. Não é. Você vai ter um sapo que tu vai beijar ele toda noite, doido para virar príncipe, mas continua sapo. Você vai encontrar uma companheira ou um companheiro que não vai corresponder permanentemente aos seus anseios. Não vai. Ah, mas por quê, Valdo? Porque não existe amor? Lei de Amor, capítulo 10, se eu não me engano. Não é? Lei de Amor. No princípio, é extinto. Avançado e corrompido tem sensações. Evoluído e depurado tem sentimento. Nós não chegamos na fase do sentimento. Estamos na fase das sensações. E o sentimento, o seu ponto mais elevado, é o amor. Não o amor da forma usual que entendemos, sabe? Aquele, eu estou amando, eu estou apaixonado. Já diz o termo que amor e paixão são diferentes. O amor faz crescer, a paixão estagna. Então, Lázaro, na mensagem da Lei do Amor, ele nos dá uma noção perfeita do nosso desenvolvimento, das nossas potencialidades. No início, instinto, segundo passo, sensação, objetivo, sentimento. Então, se eu ainda não sou aquela proposta de parceiro ideal para minha companheira ou para o meu companheiro, eu não posso exigir que ele seja o meu personagem principal da minha felicidade, porque não cabe a ele tal tarefa, ou a ela tal tarefa. Os problemas da atualidade nós estamos sempre colocando, na maioria das vezes, nós colocamos as questões materiais. As questões materiais, financeira mesmo. A gente sabe o quanto que a gente vai receber todo mês, não sabe? Mas a cada mês o mês fica mais curto, né? O mês do pagamento dura 10 dias, 8 dias. Então, por que eu não tento regular a minha vida de forma que o meu dinheiro, pelo trabalho, ou pela aposentadoria, pela pensão, a forma que for, o meu dinheiro ele tenha uma produtividade maior mediante o meu controle pessoal. Não consigo controlar. Eu costumo dizer, a minha filha primogênita, vai fazer 47 anos, ela agora em novembro. Ela está fazendo um curso intensivo, Adão, para na próxima existência vir em centopeia. O que ela tem de calçado dentro do armário dela é um absurdo. Entende? Então, só sendo centopeia para usar tudo, porque só tem 2 pés, não é? E se eu não me coloco numa condição de controle das minhas possibilidades, o mundo atual vai ser sofrido para nós. Sofrido.
Emmanuel fala para a gente, no livro intitulado Como Emmanuel, foi a primeira obra que o benfeitor psicografou, ditou para Chico Xavier lá em 1937. Tá? Chico tinha 27 anos. Tem um trecho lá da página 18 que Emmanuel fala assim: o quadro material que existe na Terra não foi formado pela vontade do Altíssimo. Não dá para dizer que a vida está como está porque Deus quer. É mentira isso. É mentira. Tá? Como é que está você, ô Roberto? Aí o Roberto faz aquela carinha assim. Como Deus quer. Não, Deus quer que tu seja feliz. Mas a felicidade individual, ela é composta de algumas ações que eu não pratico. Eu não pratico. Então, para que eu seja feliz, o que é necessário eu fazer? Cumprir a lei de Deus. Na sua integralidade, diz os espíritos a Kardec. Ele é o reflexo, o quadro atual da Terra, ele é o reflexo da mente humana, desvairada pela ambição e pelo egoísmo. Emmanuel ditou isso aqui em 1937. E é bem atual. É bem atual, porque ainda usamos o jargão popular que diz primeiro eu, e segundo eu, terceiro eu, e se sobrar alguma coisa, sou eu ainda. Nós ainda estamos intrinsecamente ligados ao sentimento de egoísmo, de posse, de a qualquer custo dominar uma situação. Isso aí dentro de casa, na rua. Dentro da casa espírita é maravilha. Todo mundo aqui ama o Renato, sabe? Aqui dentro, ele que não se atreva a perguntar isso lá fora, para ele não ter o dissabor da verdade, né? Que já não gostam aqui, então você está no caminho certo, sabe? Porque o que Jesus fala para nós? Se te injuriarem, te perseguirem, te odiarem por representar a minha vontade, regozijai-vos diante do Senhor. Porque também os profetas não foram bem aceitos na sua casa. É o que diz. Eu não penso que lá no CFX é diferente comigo, não. Eu não sou dirigente da casa. Mas, em função das tarefas que acontecem na casa, invariavelmente você acaba tendo alguma visibilidade. E aí, como disse o Chico uma vez numa mensagem, o que é que nós precisamos ter para suportar isso, Claudinha? Couro de rinoceronte, sabe? Porque eu falei no início, se você cumpre uma tarefa, ganha tapinha nos ombros, você já teve a paga, a recompensa pela tua tarefa. Quando você levar pedrada, é porque você incomodou, sabe? E o incomodar é o objetivo da implantação da proposta do Evangelho na minha caminhada. Nós falamos sempre que tem 2 passos que você pode dar para que a tua existência seja improdutiva. 2 apenas. Fica mais fácil, né? 2 passos. O primeiro passo, que você agrade todo mundo. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Então a tua existência vai dar errada. Por quê? Porque você agrada um, não agrada outro. Aí você quer agradar o outro, mas desagradou um. O primeiro passo é você agradar a todos. E o segundo passo é que todo mundo te agrade, que também não vai dar certo. Não vai dar certo. A proposta que a doutrina e o Evangelho me propõem eu já falei, se quiseres me seguir, negue a si mesmo. É você não querer ter evidência, você ser o suprassumo, ser mais. Eu falo isso, mas falo com uma tranquilidade muito grande. Se você é espírita, diz Raul Teixeira que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque o couro come direto. Porque tudo que você faz
seja no grupo familiar ou mesmo dentro da casa espírita, mas tu não é o espírita? Você não fala do evangelho? Você não estuda a doutrina dos espíritos? Sempre tem essa cobrança invariável. Então, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. E se vocês estão aqui hoje é porque estão aguentando paulada da vida em vários momentos da caminhada. Invariavelmente. Quando eu pego alguém, algum espírita, e eu pergunto, e aí, fulano, como é que está? Está tudo uma maravilha. Eu falei, está obsediado. Só pode. Está obsediado. Porque a gente sempre tem uma unha encravada, pelo menos, né? Para a gente reclamar de alguma coisa. Porque no nosso padrão de comportamento nessa existência, o que a doutrina me propõe é o seguinte, que eu vou ter incômodos pessoais e intransferíveis. Vou dormir bem, tranquilo, equilibrado, beleza, acordo malzão. Malzão. O mosquito voou, me irritou. Sabe? Custava alguma coisa fazer, deixar pelo menos o café pronto, ou custava dizer que acabou o pó de café. Sabe, já é motivo para a gente se desequilibrar. Isso é o quê? É um plano de prova e expiação. Então, Emmanuel fala para a gente que a situação do planeta é resultante do reflexo da mente humana, desvarada pela ambição e pelo egoísmo. O céu admite apenas que o mundo sofra as consequências de tão perniciosos elementos, porque a experiência é necessária, como chave bendita que descerra as portas da compreensão. Traduzindo para o português nosso do nós vai, nós vem. Enquanto eu não mudar o meu comportamento mental, eu não mudo o meu ambiente em que eu estou inserido. Não mudo. Diz um ditado popular, diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Dr. Bezerra mudou esse ditado. Dr. Bezerra disse que esse ditado é muito vago, não é? Porque com quem eu ando vai depender da avaliação do outro, que nem sempre é correta. Nem sempre é correta, tá? Se eu começar a andar aqui de braço dado com Adão aqui em Olinda, vai falar, Evaldo está perdido. Logo com seu Adão, gente, né? Figurinha conhecida aqui no pedaço. Não sabe quem é ele, né? Mas aí doutor Bezerra mudou. Doutor Bezerra disse o quê? Olha só, gente, eu vou dividir essa pedrada com vocês, que a partir de hoje vai ser diferente. Diga-me o que pensas que eu direi com quem tu andas. É individual, sabe? Porque o que eu penso é de foro íntimo. Por mais que eu ame a minha filha, eu não consigo entrar no pensamento dela, entrar na mente dela. Então eu não sei o que ela pensa. Por mais que eu ame a minha esposa, o meu marido, o meu companheiro, minha companheira, eu não consigo vislumbrar. Algumas esposas acham até que sabem o que a gente está pensando, né? Mas não é verdade, sabe? Mas quando eu começo a analisar o meu pensamento, e isso é pessoal e intransferível, eu começo também a perceber o que eu estou atraindo para junto de mim. Porque o pensamento, ele tem disse o Emmanuel, nos domínios da mediunidade, na introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, o Emmanuel diz que o pensamento é uma força eletromagnética. Sabe? O que ele quer dizer? O meu pensamento cria energia elétrica e também expande a força magnética de atração. Então, por isso que o Dr. Bezerra fala. O Dr. Bezerra fala uma coisa que o Emmanuel falou para a gente em 1953, na introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade. Quando eu penso em coisa triste, ou então com pensamento de raiva, de involuntariedade, o que eu estou trazendo para junto de mim? Nosso Senhor Jesus Cristo ou aqueles companheiros que a gente dizia que eram trevosos? Porque trevoso é uma condição e não uma situação.
É uma condição. Se você pensa negativamente sobre você ou sobre alguém, você cria um ambiente trevoso em torno de você, da lei. Não tem como evitar. Eu costumo dizer, baseado nessa informação de Dr. Bezerra, né, que eu vou repetir para ficar gravada no coração de vocês. Diga-me o que pensas que eu direi com quem tu andas. Nós temos o exemplo, claro, do Chico. Chico, ele trabalhava num armazém do seu Felizardo. E ele saía de casa às 5 horas da manhã, porque ele andava quase 1 hora, 40, 50 minutos para chegar no armazém, que ele tinha que abrir às 6 horas. Mas na noite anterior, Chico, trabalhando num centro no Luiz Gonzaga, ele fazia a psicografia de receituário através de Dr. Bezerra, de André Luiz. E ele andando num caminho, ele olhou e viu a casa de comadre Glorinha. E ela debruçada na janela. E Chico pensou, vai querer prosear. Eu tenho 10 minutos para chegar lá no armazém. Eu ainda tenho mais meia hora de caminhada. Eu não posso atender comadre Glorinha. E ele andando, e ela já abriu um sorrisinho, aquele sorriso vazio, sem dente. Quando o Chico chegou, ela, bom dia, meu filho. Desde 4 horas da manhã que eu espero você passar aqui. E ele, comadre Glorinha, só perdoa eu estou um pouco fora da hora. Na volta eu paro para prosear com a senhora. Aí ela, faz isso não, menino. Estou precisada tanto de falar com você. Ele, eu sei, minha irmã, mas tenha caridade. Aí ele escuta, Emmanuel, atende a irmã. Aí Chico perdeu a pressa, foi falar com ela, e ela pegou um pedaço de papel e falou assim, tive ontem lá na reunião, e o Espírito deu esse papel para mim, mas eu não sei juntar letras, Chico. Tem nada que está escrito aqui. Aí Chico pegou o papel de uma receituária de um chá que o Dr. Bezerra tinha passado, e que ela tinha as ervas no quintal, e ele explicou tudo direitinho para ela. Agora entendi, você é um anjo na nossa vida, Chico. Vai com Deus. E o Chico saiu andando uma distância, mas não falou assim, olha para trás, Chico. Quando o Chico olhou, tá comadre Glorinha dando telogo para ele, saiu uma massa branca, luminosa do peito dela, e foi em direção ao Chico, envolveu, deu aquela alegria. Aí Emmanuel falou assim, ela desejou que Deus te acompanhe. Se você não para e ela deseja que o diabo te carregue. Imagina o que vem para cima de você. É o pensamento, é a força do pensamento. Quando você pensa negativamente contra alguém, quem quer que seja, não entra aí a questão de justiça, que você está certo, porque pensar mal de ninguém não dá a satisfação da lei, da satisfação do meu orgulho e do meu egoísmo, da lei de Deus, não. Mas quando você pensa mal de alguém, a tua responsabilidade é de imediato você fazer uma prece em favor da pessoa. Por quê? Porque o senhor Allan Kardec diz para a gente na Gênese que o pensamento é mais rápido que o raio. O que o senhor Allan Kardec quer falar? Em 1864, a visão de velocidade era do raio, porque o conceito de velocidade da luz só foi estabelecido por Einstein em 1902, 1904, por aí. Kardec não tinha conhecimento dessa nomenclatura da velocidade da luz, que ela é de 300 mil quilômetros por segundo. Então, Kardec associou a velocidade da luz a um raio. E ele diz que o pensamento no bem é mais rápido que o raio. Então, quando você pensa mal de alguém, você imediatamente faz uma prece em favor daquela pessoa, o seu pensamento da prece chega primeiro na pessoa. O pensamento negativo é mais lento, porque é mais pesado. Então, quando ele chega lá, a pessoa já está envolvida na tua prece de pacificação para a pessoa, e o pensamento negativo é automaticamente diluído. Então, quando você pensa mal de alguém, ou quando você pensa em alguém, ou você opta pela nuvem de branquinha, cheia de pontinho luminoso, ou então pela nuvem da família Adams. Lembra do carro da família Adams, naquela nuvem escura de raios e trovões? É decisão individual.
E então, no momento que eu estou vivendo, você viu o que estava no jornal ontem, menino? Eu sempre cito o Chico, não só pelo fato de ser o mentor da nossa casa, mas pelos exemplos vivos que ele nos deu de conduta, baseado sempre no Evangelho. O Chico diz que nós temos que ser a estação terminal do mal. O que é a estação terminal do mal? Alguém vem, me conta uma fofoca brabona sobre o Melo. Tá? Eu entro em prece pela pessoa que falou, por mim que ouvi e pelo Melo que foi citado. Isso é ser estação terminal do mal. Não é eu não levar a fofoca adiante. Isso aí é uma obrigação. Não tem nada de benefício nisso. Eu não levar adiante. Por que o Chico fala isso? Porque é Jesus que fala. Sabe? A cada dia basta o seu mal, diz o mestre para cada um de nós. Por que eu vou ficar guardando no meu ambiente mental uma coisa que passou na televisão semana passada? Porque a gente conhece pessoas que falam, viu o jornal ontem? Não vi. Eu perdi o hábito de ver televisão já há alguns anos. Não é por crítica, nem querer dizer que eu não me envolvo com as coisas, é mentira. Eu perdi o hábito porque, graças a Deus, não tenho mais tempo. Sabe? Eu não tenho mais tempo. Não tenho mesmo, eu tenho que estudar. Eu tenho que fazer palestra. Então, você tem que usar o tempo que eu tenho, né, para poder fazer o que é necessário para mim e útil para alguém. Mas quando a pessoa chega, viu o jornal ontem? Não. Quando eu falo não, a pessoa fala assim, estou alienado. Não. Eu só tenho objetivos na minha vida, de ser produtivo o meu tempo. Mas a decisão minha, eu não posso exigir. Eu moro lá, eu, minha esposa e um casal de idoso. Eu tenho minha prática diária. A Tabela sabe, eu em casa eu chego, estou em casa, eu ligo o meu computador, vou ouvir palestra, porque eu preciso, é necessidade pessoal. Boto o meu fone de ouvido, entende? Lógico, nas horas que são necessárias, que a Ivana manda eu fazer alguma coisa, né, Renato? Você sabe como é que é? A gente não vai ficar ouvindo, mas aí eu pego o celular, levo para a cozinha e eu fico ouvindo palestra. Mas é uma necessidade minha, eu não tenho que impor isso a ninguém. Mas também eu não vou ceder quando alguém quiser que eu pare de fazer aquilo que é minha necessidade. É uma escolha pessoal. Hoje, as dificuldades da vida física de cada um de nós, elas passam pela escolha individual. Quando alguém buscava o mestre, Jesus falava assim, que queres que eu te faça? Pelo menos você tem que ter uma noção do que você vem na casa do seu José Luiz do Espírito Santo, que trabalha para Jesus, você tem que ter uma noção do que você deseja para você. Não adianta para você pedir para acabar com a guerra no Iraque, não adianta. Não está na tua alçada de ação. Você tem a responsabilidade de fazer prece pelos governos que não se entendem. Isso aí você tem. Porque, como diz a música, né, do Nando do Cordel, a paz do mundo começa em mim. Agora, eu tenho autonomia para decidir o que eu penso, do que eu me alimento através do celular, da televisão, da internet. Eu tenho autonomia. Se eu tenho essa autonomia, por que eu não vou usar o tempo que eu tenho para algo que me aprimore, que me faça uma pessoa melhor? Perguntaram ao Dalai Lama, num evento lá na ONU, quem perguntou foi o ex-frei Leonardo Boff, né, que foi convidado a se retirar da Igreja Católica, pelas concepções dele de sociedade justa que ele queria. Não é porque ele falou mal do Papa, não. Ele queria uma sociedade mais justa e a Igreja Católica poderia colaborar para uma sociedade mais justa. E ele entrou em via de conflito e perdeu o título dele de frei e a autonomia dele sacerdotal. Mas ele perguntou ao Dalai Lama que ele tem o direito de usar o título de santidade, tal qual o Papa. E ele perguntou, Sua Santidade, qual a melhor religião da Terra? E o Dalai Lama
espírito já calejado pela dificuldade humana, ele falou, aquela que faz o homem uma pessoa melhor. E você, nós, a doutrina me faz uma pessoa melhor ou uma pessoa nivelada, no tanto fez como tanto faz? A doutrina é muito legal. Ah, mas é difícil de entender. Dr. Herman tem uma expressão muito comum quando alguém fala, doutor Herman, isso é muito difícil. Ele fala logo, difícil é a desculpa do preguiçoso. Porque tudo aquilo que é necessário para o teu desenvolvimento como espírito é trabalhoso, e é muito trabalhoso. Uma vez ele falou para Adão. Adão cismou de reclamar de algumas coisinhas da vida dele. O Dr. Herman falou para ele, você está em uma síndrome muito rara, Adão. FVC. Lembra disso? Conhece essa síndrome? FVC? Falta de vergonha na cara. Porque nós temos todos os conceitos que a doutrina nos oferece para a gente fazer diferente. Sabe? Não somos melhores do que ninguém, pelo contrário. O Evaldo está na lista dos mais complicadinhos. Mas nós temos elementos para fazer. Uma mulher chegou perto do Chico e falou assim, Chico, ele, minha filha, como é que está a vida? Tudo bem, Chico. Meu problema é meu marido. Ele, minha filha, ele bebe? Não, Chico, Deus me livre. Nunca botou uma gota de pinga na boca, não, senhor. Ele trata a senhora mal, né? É ignorante? Não, Chico, não fala assim dele, Chico. Ele é um homem bom. E com as crianças? Não, os meninos também. Ele é muito bom. Então qual é o problema dele, minha filha? Ela falou, ele não é espírita, Chico. Ô, Chico, precisa não, minha filha. Ele já é bom. O espiritismo é para gente que ainda não entende o que é necessário para ser bom. Por isso que a gente está aqui. Ou vocês acham que o seu José Luiz do Espírito Santo, quando a gente entra, fala assim, glória a Deus, entrou mais um santo nessa casa. Ou é o oposto? Entrou mais um necessitado. Até que hora, Renato? Meia-noite? Ai, que bom. Eu só tenho um compromisso amanhã, 4 horas da manhã. Dá tempo de chegar em casa, né? Aí, lá no Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec pergunta assim para os benfeitores, na 793. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Porque a gente gosta de falar que somos seres civilizados, não é? A gente não é selvagem, não é? Diz os benfeitores para Kardec. Reconhecê-lo-eis pelo desenvolvimento moral. E qual o conceito de moral que a doutrina nos oferece, baseada no Evangelho de Jesus? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o primeiro conceito. O segundo conceito que Jesus nos traz. Fazei ao vosso semelhante aquilo que gostaria que vos fosse feito. Eu não ouvi até hoje, eu estou com 67 anos, fazer 68, um garoto, né? Garoto. Meu sogro tem 91. Ontem eu fui no aniversário de uma senhora de 100 anos. Tu é garoto também. Quando eu faço algo que eu gostaria que alguém me fizesse, eu ainda não ouvi alguém falar assim, hoje eu vou para a rua e vou torcer para alguém me dar um soco, um murro na cara. Porque é o que eu quero fazer com os outros, então vai ter para mim. Alguém pede assim? Alguém fala isso? Ou você acha que o outro é devedor de fazer com você o bem? Você faz com o outro se quiser, mas o outro tem que fazer para você as coisas boas. Agora, eu faço se der na minha telha. Não é a proposta de Jesus. A moral que o Cristo nos propõe é de dar o bem mesmo em troca você recebendo o mal. E mesmo assim, vinha 2 homens, Tiago e João, conversando, Jesus chegou perto deles e eles, indignados, falaram, mestre, encontramos um homem que curava os cegos e expulsava demônios em teu nome. E Jesus falou, o que fizeste?
Repreendemos, mestre, não caminha conosco. Aí Jesus falou, quem não é por mim, não é contra mim, é por mim. Nenhum daqueles que faz o bem em meu nome irá fazer o mal ao semelhante. Isso está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Acho que é versículo 26 ou 16, uma coisa assim. Então, a proposta de moral que o Evangelho me propõe é de que eu faço bem permanentemente. Aí eu vou ser caracterizado como um homem civilizado. Um homem que tem um conceito da civilização adequada que a Terra merece ter. Para que as dificuldades da vida física elas não se transformem em um pesadelo para mim, eu tenho que fazer o bem, permanentemente. Paulo de Tarso fala na carta aos Romanos, o bem que eu desejo eu não faço, e o mal que ainda habita em mim, esse eu faço. E é uma ressonância de muitas vezes minha, de fazer o bem com muito sacrifício, mas o mal rapidinho brota dentro de mim. Só que Paulo, na segunda carta a Timóteo, ele diz, lutei o bom combate, fiz a carreira, guardei a fé. Já não vivo em mim, mas o Cristo que em mim vive. Quando Paulo fala isso, ele já tinha trocado aquilo que era o mal que habitava dentro dele pela palavra do Evangelho de Jesus. Então, o único meio que eu tenho, que a doutrina me oferece para que eu possa enfrentar as dificuldades da vida material, as dificuldades... Vocês acham... o Adão falou, que veio de longe, lembra? Eu vim de carro. Graças a Deus, um golzinho ali, 2005, tem ar-condicionado, sabe? E ninguém quis me agredir no caminho. Paulo de Tarso andava a pé. Ele andou na primeira viagem dele 5.000 quilômetros, 5.000 quilômetros, a pé, apanhando. Paulo diz, quando ele vai preso para Roma, está lá em Atos dos Apóstolos, ele fala, em nenhuma cidade eu entrei pelo braço da paz e saí com a consciência do amor recebido. Nenhuma cidade. Que ele apanhava na entrada e na saída da cidade. Eu chego aqui e me abraçam, ficam felizes com a minha presença. Então, onde está o sacrifício? Entende? Não existe. Não existe. Agora, o maior sacrifício do Evaldo é aplicar na minha vida os conceitos, tanto da doutrina dos Espíritos, quanto do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto o Evaldo não criar essa atitude íntima, ele ainda vai enfrentar as dificuldades do mundo atual, porque o Evangelho ainda não está atualizado na minha alma. Graças a Deus.